Com a palavra, vereador Paulo Fiorilo, por cessão de tempo do vereador Jorge Rato, por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, queria, antes de começar aqui, não, agora é para valer, né? Antes de começar aqui o meu pronunciamento, queria dizer ao vereador André Matarazzo, primeiro pelo carinho e respeito que tenho pelo vereador, que eu tenho todo o interesse em fazer o debate orçamentário, mas num outro momento. Primeiro porque eu gostaria muito de discutir o que foi o governo Serra, o que foi o governo Kassab e o que tem sido o governo Haddad nessa questão orçamentária. Me lembro aqui, e mais vereadores dessa casa também se recordam, que nós vivemos o governo Serra um período de muito dinheiro em caixa, só para usar uma expressão mais popular, né? Um governo que guardou dinheiro nos bancos, aplicado, que é o que prevê a lei, mas guardou dinheiro, enquanto a cidade vivia os seus dramas, com enchente, com lixo. Aliás, no lixo fez deslizamentos de contratos e assim por diante. Então, portanto, queria dizer ao vereador André Matarazzo que eu tenho todo o interesse de fazer esse debate. Mas eu gostaria de retomar aqui a discussão que, na minha opinião, hoje é a principal discussão, é o principal problema que a cidade de São Paulo vive, que é a falta de água na cidade e nas outras regiões. Em especial, no sistema Cantareira. Eu vi aqui o vereador Eliseu Gabriel colocar com propriedade essa situação, mas eu gostaria de retomar e tentar construir um pouco o histórico dessa crise e dialogar saídas para ela, sempre na construção de saídas. Eu queria começar com uma afirmação do governador, não com rap, vereador André Matarazzo, mas com a afirmação do governador ali naquele debate da Globo, no último debate. Por favor, eu queria pedir ao João para que pudesse iniciar. Olha, eu queria aproveitar esses 38 segundos aí para destacar a questão do saneamento básico. Não falta água em São Paulo, não vai faltar água em São Paulo. Nós estamos trabalhando com planejamento, obras, investimento. As mudanças climáticas atingiram a Califórnia, atingiram a Austrália. 20% dos municípios brasileiros estão em estado de emergência ou de calamidade pública. E nós aqui, com 22 milhões de pessoas a 700 metros de altitude, estamos garantindo o abastecimento e com uma grande reserva para frente e investimentos. Bom, essa afirmação... Eu queria aproveitar eu não queria que repetisse, João, por favor, para não entrar o rap do Reis. Mas eu gostaria que a gente pudesse entrar agora na apresentação. Mas antes, eu queria retomar essa afirmação do governador para recolocar aqui o problema da forma como deveria ser recolocado e com a gravidade que muitos aqui e vocês que nos acompanham pela TV Câmara devem estar vivendo agora. Possivelmente agora, na sua casa, não tem água. E você se pergunta, bom, até que horas eu vou ficar sem água? Será que nós já entramos naquele 5-2, 4-2, 7-1, 6-0, sei lá quanto contra a gente? Então, essa é a primeira pergunta que nós precisamos fazer ao governador Alckmin. Cadê a água? Né? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer, porque o governador afirmou categoricamente que nós não entraríamos num rodízio, não teríamos problema de água. Eu acho, vereador Vadir Mutran, que o senhor queria inclusive uma parte no outro momento, a Vila Maria deve estar vivendo um problema gravíssimo de água também, né? E nós não queremos aqui, nesse momento, responsabilizar o governador. Não, está errado, está errado. Nós queremos, nesse momento, trazer o problema e buscar quais são as saídas e de que forma o legislativo pode contribuir com esse debate. A CPI produziu uma proposta de projeto de lei que possivelmente nós vamos apreciar amanhã, mas eu acho que ainda nós temos muitas coisas que devem ser feitas, algumas que podem ser retomadas, outras que podem ser criadas.
e acho que a crise sempre é um momento oportuno para que a gente busque saídas. E eu vou falar delas em seguida. Vereador Vadir Mutran, por favor. Nobre vereador Paulo Fiorilo, eu quero agradecer uma parte de Vossa Excelência e colocar que trouxeram para mim um requerimento convocando o governador e o prefeito Haddad para vir aqui nesta casa. Mas na forma que estava o pedido, eu não assinei. Porque nós não podemos responsabilizar o Alckmin pela falta de água. Nós temos que ajudá-lo e ver, nós vereadores, o que podemos fazer para ajudar para não faltar água em São Paulo. Se faltar um problema que Vossa Excelência tiver condições de dar um apoio, nós vamos pedir para o senhor dar um apoio. Se o Vadir Mutran tiver condições de dar um apoio, ele também irá dar um apoio. Agora, vir aqui querer criticá-lo porque ele falou que não vai faltar água, ele tem fé que não vai faltar água. Faltar água é seca. Tem um aliado ali, ó. Não é ter água um dia sim, um dia não, ou ter água de tarde ou de manhã, por causa do problema da seca. Ele não tem culpa, não foi ele que desejou. Ele não foi lá no céu pedir para a chuva em São Paulo. Ele não tem culpa. Obrigado. Vereador, eu queria convencê-lo a assinar o requerimento, não de convocatória, mas de convite, até porque o senhor vai concordar comigo. A ideia aqui é que a gente faça exatamente isso. Eu acho que a culpa não é de São Pedro, não é de São Paulo e não será de São Geraldo. Mas nós precisamos buscar saídas. E as saídas serão buscadas pelos homens, pelas mulheres, por aqueles que pensam. Então, a ideia de trazer, de convidar o governador e o prefeito, é para que pudesse trazer para esta casa, vereador Vadir Mutran, informações importantes dos passos que serão tomados, das discussões que serão feitas, para que a gente possa, de fato, aprovar projetos com qualidade para ajudar nessa crise. Bom, vamos iniciar aqui, então, a apresentação rapidamente. Isso aqui é uma foto que muita gente deve se recordar, estudantes que fizeram uma brincadeira com o Alckmin, cadê a água? Na verdade, uma brincadeira séria. Naquele momento, a gente ainda estávamos em campanha e havia uma dúvida se teríamos ou não a crise da água. Vamos lá. Bom, 2001... Folha de São Paulo, um jornal que não é do PT, que é um jornal, aliás, criticado agora pelo subsecretário, depois nós vamos ter a oportunidade aqui. Em 2001, em março de 2001, já governo do Geraldo Alckmin, o Covas tinha se licenciado, tinha se afastado. Diz o texto: documento da empresa orienta funcionários a minimizarem especulações sobre racionamento na Grande São Paulo. Sabesp maquia a crise no sistema Cantareira. A Sabesp maquia as informações sobre a crise no maior sistema de abastecimento da Grande São Paulo, Cantareira. A Folha obteve documento interno da empresa intitulado Estratégia de Comunicação, Posicionamento Atual, e produzido pela Superintendência de Comunicação, que estabelece orientações para o discurso padrão sobre o racionamento de água. Então, eu queria dizer ao subsecretário que já em 2001 havia, de fato, uma preocupação com a comunicação, para que as pessoas não fossem induzidas ao erro de que pudéssemos ter problemas gravíssimos no caso do abastecimento. Então, não é um problema de 2014, é um problema que a gente já tem informações de 2001. Próximo slide, ainda a Folha de São Paulo, agosto de 2003. Diz lá, vida seca. Para a Sabesp, região metropolitana precisará de novas fontes por causa do aumento da população e do consumo. São Paulo só atende a demanda por água até 2010. Diz o texto da reportagem. Crise de água que a Grande São Paulo vive hoje não é a primeira, nem será a última. Por causa dos limites naturais na disponibilidade hídrica, da poluição de rios e represas, da ocupação desordenada de mananciais, do descaso no uso e da falta de políticas eficientes para reeducar o consumo e reduzir perdas, a região só tem água garantida até 2010. Se o quadro atual não mudar, a partir daí, para acompanhar o aumento da demanda, será preciso ir longe, gastar muito, enfrentar disputas com outros estados e causar impactos ambientais. A jornalista não tinha bola de cristal, mas retratou exatamente o que acontece agora, como a gente viu ano passado a disputa com o Rio, a disputa agora com outras fontes de recursos naturais. Bom, vamos seguir, 2003. Em seguida, ainda 2003, em agosto, também Folha de São Paulo.
Eles não veem razão técnica para suspender racionamento no Alto Cotia e se dizem preocupados com Cantareira. Para especialistas, Sabesp adia o inevitável. Aliás, a gente devia trazer aqui a jornalista Mariana Viveiros. Ao suspender por tempo indeterminado o racionamento de água nas cidades atendidas pelo sistema Alto Cotia, a Sabesp apenas está adiando o inevitável. Não há razões técnicas para a decisão anunciada anteontem à noite. E se ela foi tomada por motivos sociais ou políticos, pode até o final do verão se voltar contra seus autores. A opinião era de especialistas ouvidos pela Folha. Vamos seguir ainda a Folha de São Paulo, agora agosto de 2014. Falta de água é culpa do governo de São Paulo, afirma a relatora da ONU. Acho que a relatora da ONU foi muito dura, mas diz lá, relatora das Nações Unidas para a questão da água, a portuguesa Catarina de Albuquerque, afirma que a grave crise hídrica em São Paulo é de responsabilidade do governo do Estado, e não sou a única a achar isso. Ela visitou o Brasil em dezembro de 2013, a convite do governo federal. De volta ao país, ela falou com a Folha na semana passada, em Campinas, após participar de um debate sobre a crise da água. Bom, nós vimos aqui que tem um histórico de preocupações já levantadas desde 2001, 2003, em outras reportagens, mas, né, nós não vimos o resultado até agora. Aliás, o resultado a gente está vendo. Vamos seguir ainda setembro de 2014. Não há risco de racionamento de água em 2015, diz Alckmin. Aqui eu vou poupar a leitura, porque a gente já teve a oportunidade de ouvir do próprio governador a afirmação feita no último debate da Globo, nos seus segundos, os finais daquele debate. Agora, Estado de São Paulo, janeiro de 2015. Rodízio proposto pela Sabesp há um ano previa 2 dias com água e 1 sem. Aqui, eu queria dizer da responsabilidade da Sabesp. Se tivesse feito o rodízio ano passado, se tivesse enfrentado esse debate, não com o medo da eleição, mas com a responsabilidade de quem governa o Estado, talvez hoje nós não tivéssemos chegado à situação crítica que tem o Cantareira, com 5% de água para uma população muito grande e que vai sofrer nos próximos períodos. O Estado considerou a medida técnica inadequada. Proposta poderia ter economizado 120 bilhões de litros em 2014, um volume morto do Cantareira. Descartado pelo governo Geraldo Alckmin no início da crise hídrica, o plano de rodízio proposto há um ano pela Sabesp, de 48 horas com água e 24 sem, em apenas para as regiões abastecidas pelo sistema Cantareira, poderia ter resultado em uma economia de 120 bilhões de litros em 2014. A quantia equivale a 12,3% da capacidade do manancial e supera a segunda cota do volume morto, 105 bilhões de litros, que está sendo retirado pela empresa desde outubro. Próximo slide, ainda a Folha, janeiro de 2015. Aqui, o artigo publicado pelo subsecretário Márcio White, o apagão de fatos. Aqui, eu queria destacar a irresponsabilidade do governo em pedir para que um assessor faça um artigo para criticar um jornal ou o governo federal e dizer que alertou que tinha problema no Cantareira no início de 2014. Qual é o problema? Quais as medidas foram tomadas em 2014 para que evitássemos esse colapso que vamos enfrentar agora? Quais as medidas? Propaganda na televisão de que tinha problema no Cantareira? Sabíamos desde 2001. Não é possível que aqui não tenha responsáveis por aquilo que está acontecendo com o povo dessa cidade e parte do Estado. Eu não vou ler o artigo, até porque eu deixo para a curiosidade dos outros. Próximo slide, até porque meu tempo está se esgotando. Estado de São Paulo, 29 de janeiro. Estado de São Paulo já previa desabastecimento em estudo em 2009, governo do PSDB, do Alckmin. Trabalho feito com a colaboração de 200 especialistas, projetava dificuldades no Cantareira para 2015 e mais problemas em 2018. É impressionante, porque aqui a falta de planejamento, ela é detectada sem nenhuma profundidade. Basta lermos as matérias publicadas. Bom, ao final, as 10 frases do governador sobre a crise de água em 2014. Sou contra o racionamento por motivos técnicos e sociais. Nós estamos num momento excepcional e a água está garantida. Diário do Centro do Mundo, 2 de fevereiro. Ao jornal Estado de São Paulo, 4 de agosto. Não vai faltar água. Temos uma grande reserva técnica que achamos que nem vamos usar. Substitui o sistema Cantareira. O governo trabalhou. No debate dos candidatos do governo do Estado de São Paulo, 30 de setembro. Não há risco de racionamento. Folha. Não haverá racionamento nesse ano nem o ano que vem.
seria uma atitude até irresponsável fazer racionamento. Não planejamos usar a segunda cota do volume morto. Não haverá racionamento. Bom, aqui estão as 10 frases. Termino, senhor presidente, com apelo. Nós temos que ouvir aqui o governador e o prefeito. Nós temos aqui que sabermos exatamente a gravidade dessa crise e quais são as ações e iniciativas que esse legislativo deve tomar. Não vamos fugir desse debate importante, porque a água vai faltar na sua casa hoje, amanhã, depois de amanhã. É impossível conviver sem água. Sem água, morremos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Paulo Fiorilo. Encerrado o grande expediente.